Prezado ouvinte, lembre-se continuamente de que antes do juízo, você pode ainda aplacar a ira do divino juiz. Mas durante o juízo, não. Por isso, faça penitência e viva santamente cada momento presente. Ouça atentamente essa pregação sobre o juízo particular, feita pelo reverendíssimo Padre Divino Antônio Lopes, fundador do Instituto Missionário dos Filhos e Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e das Dores de Maria Santíssima, e do movimento missionário Lanceiros de Lanciano. E com certeza, você desejará praticar somente o bem. Prezado ouvinte, a Sagrada Escritura, isto é, a Bíblia, na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz: os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem um julgamento, isto é, logo após a morte, isso mesmo, logo após a morte, a nossa alma será julgada por Deus. A nossa alma será julgada por Deus. O juízo individual da alma, imediatamente após a morte, chama-se juízo particular. Repito, o juízo individual da alma, imediatamente após a morte, chama-se juízo particular. Por isso, ouvinte, ouça atentamente essa pregação sobre o juízo particular e com certeza, você aproveitará melhor o seu tempo e viverá fervorosamente. Faça bastante silêncio e fique atento, e assim você entenderá melhor essa pregação sobre o juízo particular, Caríssimo ouvinte, sabemos que a morte existe. Isso mesmo, a morte existe. A morte é a separação da alma e do corpo, e todos havemos de morrer, como está no livro do Eclesiástico, capítulo 14, versículo 12. Lembra-te de que a morte não tarda. Está claro, ouvinte, que ninguém ficará para a semente. Muitos não sabem o que acontece depois da morte. Isso mesmo, muitos não sabem o que acontece depois da morte. Pensam que com a morte acaba tudo. E você, ouvinte, você sabe o que acontece após a morte? Não sabe? Então ficará sabendo agora. No exato momento, isso mesmo, no exato momento em que a alma abandona o corpo, ela é julgada por Deus. Ela é julgada por Deus, como escreve Santo Afonso Maria de Ligório. O juízo particular se realiza no mesmo instante em que o homem morre. Escreve Santo Afonso Maria de Ligório, na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz: os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem um julgamento. E o monge Edward Clerk escreve também: o juízo particular dá-se para cada alma, imediatamente após a morte. Escreve o monge Edward Clerk. Está claro, ouvinte, que a alma será julgada imediatamente após ter abandonado o corpo. É isto mesmo, quando os familiares que estão junto ao leito do defunto se ocupam ainda de fechar seus olhos e cruzar-lhe as mãos, a alma já foi julgada.
já sabe qual vai ser o seu destino eterno. Às vezes, os familiares estão fechando os olhos de uma pessoa cuja alma já está mergulhada nas chamas do inferno. O Papa Bento XII escreve: as almas que morrem em pecado mortal, imediatamente depois da morte, caem no inferno, onde são atormentadas com suplícios infernais. Repito o que escreve o Papa Bento XII: as almas que morrem em pecado mortal, imediatamente depois da morte, caem no inferno, onde são atormentadas com suplícios infernais. Ouvinte, é um momento terrível para todos. Isso mesmo, é um momento terrível para todos, o momento para o qual fomos vivendo todos estes anos na terra. O momento para o qual toda a vida esteve orientada. É o dia da retribuição para todos, como está no Salmo 62, versículo 13. Pois tu devolves a cada um conforme as suas obras, diz o Salmo 62, versículo 13. Sabemos que seremos julgados logo após a nossa morte. Isso mesmo. Sabemos que seremos julgados logo após a nossa morte. Mas onde é que tem lugar esse juízo particular? Você sabe, ouvinte? O julgamento será no mesmo local em que morremos. Repito, o julgamento será no mesmo local em que morremos, como escreve Santo Afonso Maria de Ligório: no próprio lugar onde a alma se separa do corpo é julgada por nosso Senhor Jesus Cristo, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Ouvinte, se você morrer no quarto de um hospital, você será julgado naquele quarto. Se morrer na sala de sua casa, será julgado na mesma sala. Se morrer atropelado em uma rodovia, você será julgado ali na rodovia, no local onde você morreu, etc. Por isso, ouvinte, não cochile na vida espiritual, porque como está no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 40, na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem, diz a palavra de Deus, em São Lucas, capítulo 12, versículo 40. Então, ouvinte, havemos de ser julgados logo após a nossa morte. É isso mesmo, logo após a nossa morte seremos julgados. Não adianta tentar fugir ou se amoitar. Você pode até fugir da igreja, fugir da oração, fugir da verdade, etc. Mas do juízo particular você não fugirá. Não fugirá, você comparecerá, nem que seja arrastado ou esperneando, gritando ou chorando, mas comparecerá. Por isso, deixe de fazer gracinha, isso mesmo, deixe de fazer gracinha e leve o negócio da sua salvação a sério, como escreve São Pedro Julião Eimardi. Salvar a alma é negócio pessoal. Não posso descansar em ninguém, nem com ninguém repartir o trabalho, escreve São Pedro Julião Eimardi. Ouvinte, quem será o juiz?